Olá, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao estudo das matrizes. Desta feita, estudaremos os determinantes. Bem, a teoria dos determinantes teve origem em meados do século XVII, quando eram estudados processos para a resolução de sistemas lineares de equações. Hoje não é um instrumento mais prático para a resolução de sistema, no entanto, não pode ser dispensado o estudo dos determinantes, ok? Mas o que é mesmo o determinante? Vamos estudar inicialmente o determinante de uma matriz de ordem n menor ou igual a 3. Isto é, as matrizes de ordem 1, de ordem 2 e de ordem 3. Então, consideremos o conjunto das matrizes quadradas. Atenção, pessoal, das matrizes quadradas, ok? Vocês lembram que eu já falei que as matrizes quadradas ela têm uma relevância, elas são diferenciadas das outras. Pessoal, determinante a gente só define para uma matriz se a matriz for quadrada, ok? Se a matriz não for quadrada, ela não tem determinante. Muito bem, então vamos considerar o conjunto das matrizes quadradas de elementos reais, seja M uma matriz de ordem n desse conjunto. Chamamos determinante da matriz M, n, e representamos por det de M o número que podemos obter operando com os elementos de M da seguinte forma. Vamos ver lá então. Então, vamos entender o seguinte, pessoal. Primeiro, uma matriz só tem determinante se ela for uma matriz, atenção, se ela for uma matriz quadrada, ok? Nós estamos estudando inicialmente os casos de matriz de ordem 1, 2 ou 3. E o determinante de uma matriz nós vamos representar por det de M. E vamos ver o processo para calcular. Me acompanhe. Primeiro caso. Se M é de ordem n igual a 1, ou seja, se ela é uma matriz quadrada, 1 por 1. Obviamente, se ela é uma matriz quadrada de ordem 1, ela tem um único elemento e o determinante de M é este único elemento. Veja bem, se a matriz M é formada pelo elemento A11, se ela só tem o elemento A11, é porque ela tem uma linha e uma coluna. O seu determinante será o próprio elemento A11, ok? Determinante de M, o próprio elemento. Não tem segredo. Olha o exemplo. Atenção, o exemplo. Eu tenho uma matriz M formada pelo elemento 6. Quem é o determinante de M? Obviamente, é o elemento 6. Se tivéssemos, por exemplo, uma matriz A, cujo elemento fosse menos 1 meio. Uma matriz 1 por 1. Só tem um elemento. O determinante de A é igual a quem? A menos 1 meio. Ok, pessoal? Atenção! Determinante pode ser representado desse modo, ó, det e a letra da matriz, ou pode simplesmente, ao invés de usar colchetes ou parênteses numa matriz, quando eu coloco barras simples, barras verticais, eu estou falando do determinante da matriz. Repito. Sempre que uma matriz estiver representada por barras simples, ao invés de parênteses ou colchetes, entre barras simples, os seus elementos, o problema está falando do determinante daquela matriz, ok? Então, de ordem 1 não tem segredo, é extremamente simples. Vamos ver como calcular o determinante de uma matriz de segunda ordem, ou de ordem 2. Atenção! Se M é uma matriz de ordem n igual a 2, o que é ordem 2? É uma matriz quadrada do tipo 2 por 2, ou de segunda ordem. Então, o determinante de M é o produto dos elementos da diagonal principal, menos, atenção, você multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai, você subtrai o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, vamos lá, vamos deixar isso bem claro, ó, pessoal, que é a definição. Se eu tenho uma matriz M aqui genérica do tipo 2 por 2, ou seja, com os elementos A11, A12, A21 e A22,
O determinante de M será, ó, primeiro você multiplica os elementos da diagonal principal, aqui, ó, pessoal. A1 vezes A12, ou A22, A11 vezes A22. Depois você multiplica, menos, ó, subtrai do produto dos elementos da diagonal secundária. Que no caso aqui, ó, é A12 vezes A21. Vamos trabalhar isso num exemplo numérico para ficar mais claro. Nós temos aqui uma matriz formada pelos elementos 3, menos 1, 4 e 2. Atenção. Atenção, pessoal. Veja que esta matriz está representada entre barras simples, ou seja, eu quero calcular o determinante dessa matriz. O que está pedindo aqui é o determinante. Então, você vem aqui e multiplica os elementos da diagonal principal. Ó. 3 vezes 2, 3 vezes 2. Menos da fórmula, os elementos da diagonal secundária. 4 vezes menos 1. Ora, 3 vezes 2, 6. Menos por menos mais. 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10. Eis aí o determinante de uma matriz de segunda ordem. Vamos trabalhar alguns exemplos envolvendo matriz de primeira ordem e de segunda ordem. Acompanhem comigo mais alguns exemplos, ok? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Suponhamos que vamos tomar a seguinte situação. Queremos calcular, né, o determinante, atenção, vamos calcular o determinante das matrizes a seguir, ok? O determinante das matrizes a seguir, das matrizes a seguir, ok? Então, tomemos aqui inicialmente o item A e uma matriz A. Pessoal, essa matriz A dada aqui, como vocês podem perceber, é uma matriz quadrada. E ela é quadrada porque ela tem uma linha e uma coluna, quadrada de ordem 1. Como ela tem apenas um elemento, o determinante de A é exatamente esse elemento, ou seja, é menos 5. Creio que ninguém tenha dúvida disso, né, pessoal? É muito fácil calcular o determinante de uma matriz de primeira ordem. É o próprio elemento da matriz. Vamos tomar um exemplo B aqui. Se tivermos a seguinte matriz, ó. Vejam que esta também é uma matriz quadrada de segunda ordem, né? Formada aqui por 4 elementos, naturalmente, 2 linhas e 2 colunas. E como devemos proceder para calcular o seu determinante? Vamos relembrar aqui, pessoal. Opa, de B, desculpa. Vamos lá. Atenção. Como calcular o determinante dessa matriz? Determinante de B será igual, ó, você multiplica primeiro os elementos da diagonal principal. 2 vezes 9. Menos, esse menos é da fórmula, 5 vezes 4. Né? Logo, o determinante de B é igual 2 vezes 9, 18. 5 vezes 4, 20. 18 menos 20 dá menos 2. Ficou claro, pessoal? Acredito que determinante de matriz de primeira e segunda ordem, que é extremamente simples, ficou entendido. Então, vamos ficando por aqui com a nossa primeira videoaula desta semana. E na próxima videoaula estudaremos determinantes de matrizes de terceira ordem. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.